Esta é a minha reflexão para a unidade de materiais e recursos para e-learning. No fim de uma unidade onde utilizei o vídeo e privilegiei o vídeo como recurso, pareceu-me oportuno fazer esta reflexão final neste formato também. Pois bem, a minha reflexão. Passarei primeiro por uma análise breve, obviamente, àquilo que foi a minha participação ao longo do decorrer da unidade e depois uma breve reflexão final também sobre a implicação e sobre os conhecimentos e as reflexões que pude fazer ao longo da unidade. Primeiro que tudo, a temática 1 dos recursos educacionais abertos, a Open Educational Resources, foi uma oportunidade de revisitar algo que tinha tomado contacto há uns anos atrás, a quando da minha presença e da minha participação num outro curso de mestrado, que depois acabei por não concluir, na Universidade Católica de Lisboa. Entrei tarde nesta unidade curricular, no entanto, a tempo de identificar e conceptualizar o que são os Open Educational Resources. Do que são, passei também para a identificação de uma bibliografia anotada. Essa bibliografia anotada de recursos educacionais abertos incidiu sobre dois documentos. Um documento de síntese que falava das 7 características que deveríamos saber sobre recursos educacionais abertos e um outro chamado Open Educational Quality Initiative Guide, que é na realidade um guia que tenta definir de forma clara quais são 3 partes em particular, as diretrizes, o conceito e a lista de elementos a ter em conta, não só nos Open Educational Resources, mas também nas Open Education Practices, portanto, nas práticas educacionais abertas. Entender os recursos, não só por si só, mas também a prática. Foi isso que procurei aprofundar com a proposta desta bibliografia anotada. Ainda no âmbito da temática 1, foi proposta a criação de um artefacto. Dessa feita, escolhi um vídeo. Curiosamente, a primeira proposta que fiz era já no âmbito daquilo que pretendo vir a fazer a curto prazo, no âmbito ainda deste mestrado e como projeto final. Depois a segunda proposta, no fim do professor me ter identificado que não era realmente aquele o objetivo, passou pela definição do que são REA, nomeadamente os recursos educacionais abertos, nomeadamente os 4 R's, reutilizar, rever, recriar e redistribuir. Foi um trabalho quase manual, feito aqui na mesa da minha sala, que me deu muito gozo, onde aprendi bastante, onde consegui pela primeira vez construir um vídeo utilizando apenas recursos online, nomeadamente os recursos do YouTube, e o feedback que fui tendo desta ferramenta foi muito positivo e só por esse feedback já valeu a pena ter passado pela experiência de a criar. Passando à temática 2, que pretendia a seleção e utilização de recursos educacionais abertos. Primeiro, identificar o que eram repositórios. Eu tinha uma ideia, talvez não muito definida, tinha uma ideia de que eram apenas um aglomerado de hiperligações, mas o estudo e a identificação de vários repositórios levaram-me a compreender que podem ser mais do que isso. Selecionei 2, o OER Commons, de onde depois até acabei por utilizar na tarefa 2, da temática 2, um dos recursos disponibilizados no site OER Commons, e selecionei também, curiosamente, já que abri aqui a página, este OER Commons dispõe neste momento de 46.545 recursos online. Dizia eu, para além do OER Commons, propus ainda um recurso da Unesco. Portanto, a Unesco tem vindo a defender a necessidade dos Open Educational Resources, inclusive como forma de chegar e de alcançar públicos que têm acesso reduzido a bibliotecas físicas, a recursos pagos. Portanto, a Unesco, como preocupação com os menos favorecidos, acaba por ter também nos Open Educational Resources uma ferramenta ao serviço da inclusão e não da exclusão, que às vezes a que são votados aqueles que têm menos oportunidades.
Curiosamente também o acesso à internet provavelmente não será o melhor para alguns daqueles povos que são identificados pela Unesco como tendo menor acesso aos recursos. Finalmente, a temática 3, a produção de um recurso educacional aberto. Mais uma vez errei na primeira proposta que fiz, tão concentrado que estava na ideia de construir algo que depois me venha a servir no projeto que pretendo implementar. Queria algo já na área da língua e do ensino da língua. Acabei por conseguir fazê-lo, não na maneira como inicialmente tinha pensado, mas numa reflexão sobre online language learning. Este recurso foi construído de novo com a utilização do Prezi e depois do YouTube para aglomerar um conjunto de Prezis que criei. Quanto ao conteúdo, foi muito interessante o trabalho, sobretudo, sobre as duas ferramentas que selecionei como propostas inovadoras, no sentido em que são, ou permitem pela primeira vez, a interação entre os diferentes participantes. Elas não são, na verdadeira essência da palavra, Open Education Resources. À sua maneira são pagas. Quer o Busuu, quer o LiveMocha, exigem um pagamento que não é feito necessariamente pela componente económica, mas que é feito com o trabalho. Curiosamente, que o Busuu e o LiveMocha têm em comum é a possibilidade, na utilização de uma rede, pela utilização de uma rede online, portanto, de uma rede social, permitir que alunos sejam alunos e professores ao mesmo tempo, que possam interagir entre si, que possam construir conhecimento linguístico, na medida em que corrigem os trabalhos uns dos outros, quer a sua componente escrita, quer a sua componente oral. Foi muito interessante o aprofundamento sobre estes novos recursos que vêm obviar um dos problemas da aprendizagem da língua online, que era o feedback. É certo que não é um feedback por professores, mas é um feedback que acaba por ser imediato, e por ser imediato acaba por beneficiar os alunos que tendencialmente acabam por desmotivar por não terem de logo uma resposta àquilo que é o seu domínio da língua. Para não me alongar mais, a reflexão final. A reflexão final sobre este módulo tem, em primeiro lugar, sobre esta unidade, tem, em primeiro lugar, que reconhecer uma menor participação da minha parte nos fóruns. Tem que ver não só com a minha maneira de ser, julgo eu, mas também com a enorme dificuldade de gestão da carga horária que tenho neste momento, da carga horária profissional, quer no Instituto Politécnico, quer como formador, e acabo por não conseguir, em tempo útil, reunir a capacidade para dar resposta, sobretudo em comparação com os outros colegas. Quanto à aprendizagem propriamente dita, foi muito útil, em particular a aprendizagem que fiz sobre os Creative Commons, sobre a necessidade de criar licenças, sobre os verdadeiros objetivos dos recursos educacionais abertos, das suas potencialidades, da forma como podem ser utilizados. Foi uma unidade da qual retirei conhecimentos que guardarei. Mais uma vez agradeço ao professor a enorme disponibilidade para nos guiar e também a tolerância para as nossas, ou as minhas em particular, imprecisões e, sobretudo, algum menor cuidado com a leitura daquilo que efetivamente era proposto. Muito obrigado.